Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, eu vou fazer um exercício aqui de servo mecanismo 1, ou mais conhecido da matéria como a disciplina como controle 1. É, vamos analisar aqui um exercício aqui, tá? O pessoal tá com dúvida aí? Tá com dúvida aí no para V2 fazer essa prova aí? É o seguinte, essa matéria de servo mecanismo 2, controle, não, é controle 1, né? Controle servo mecanismo 1. Ela é bem tranquila, viu, pessoal? É bem tranquila porque só basta você analisar a estabilidade de um sistema. Você tem que analisar o que? Os polos do denominador da função de transferência. Que na verdade não é nada mais nada menos que uma função do. Cai em função de primeiro grau, função do segundo grau. Então, os polos não é nada mais nada menos que as raízes, né? É uma matéria tranquila, pessoal. O pessoal tá batendo cabeça à toa. Então, se você tem a G de S lá, de S que está no domínio de Laplace, né? Que é a saída em Laplace dividida pela entrada. Então, analisar a estabilidade de um sistema é só analisar os polos aqui, né? Essa parte de cima aqui são os zeros, né? Então basta a gente analisar, fazer análise aqui da parte do denominador da função de transferência, né? Então, bem tranquilo aqui, ó. Né? Vamos dar uma limpada aqui pra gente começar o exercício. Bom, vou ter um sistema mais ou menos assim. A nossa entrada aqui, né? A entrada do sistema. Vou ter um controlador cujo o valor é um valor K. Na sequência eu vou ter a nossa função de transferência, né? No domínio de Laplace é sempre S, né? Meu S eu escrevo ele desse jeito. Menos 2. Tudo isso aqui dentro. Saída H de S, né? E uma realimentação unitária aqui, voltando pro o sistema. Então o que ele pede? A. Quer saber a estabilidade em malha aberta. Quando coloca o MA, malha aberta, né, e MF, malha fechada. Então ele quer saber a estabilidade desse sistema em malha aberta. Então, malha aberta, todo mundo aprendeu que basta multiplicar um bloco pelo outro. Então você vai fazer o numerador vezes o numerador. Lembra que isso aqui está sozinho, tem um aqui embaixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador.
Então, quando eu junto para fazer a resolução de malha aberta, basta multiplicar a multiplicação dos dois blocos do sistema. Então, multiplicar aqui. Vou até abrir aqui um outro print pra gente. Então, a multiplicação lá vai ficar Kg de S vai ficar K sobre S mais 6 S menos 2. Essa é a função de transferência de malha aberta. Bom, para analisar agora a função de transferência, eu preciso achar os polos e os zeros. Então, polos. Quantos polos tem? Polos são as raízes do denominador da função de transferência. São as raízes disso aqui, ó. É o valor que o S assume de tal forma que ele zera o componente que ele está aqui. Então, qual que é o valor que o S vai assumir para zerar essa parte? Só pode ser menos 6. Porque mais 6, isso aqui vai dar 0. Qual o valor que esse S assume? Esse S só pode assumir o valor de 2, porque se subtrair de menos 2, ele vai dar 0. Então, achar a raiz não é nada mais nada menos que você achar o valor de S de tal forma que você zera o numerador aqui. E achar o zero é a mesma coisa. É achar o valor de S quando você tem algum polinômio em S aqui em cima, de tal forma que você vai zerar. Como aqui não tem nenhum polinômio em S, então não tem zero. Então zeros aqui não tem zero, é zero. A representação de polos no gráfico é um X e a representação de zeros no gráfico é a bolinha. Bom, eu tenho dois polos. Tem um polo em S menos 6, né? E tem um polo em S em 2. Então tem dois polos. Bom, tendo esses dois polos, eu posso montar o gráfico aqui, né? Então vou dar uma limpada aqui, anotem. Então achar os polos é a mesma coisa que achar as raízes, né? Uma coisa muito tranquila, é Bhaskara, essa aqui é a oitava série. Se no ensino superior você não pode encontrar dificuldade em fazer um Bhaskara. Já é um problema muito grave de deficiência matemática. É Bhaskara, essa aqui é a oitava série. Controle 1, você tem que saber só Bhaskara para você resolver essa matéria, essa disciplina. Como é que você pode achar dificuldade numa coisa que você só está fazendo equação de segundo grau, achar Bhaskara, achar raiz? Não é, pô. Essa matéria não é difícil, pessoal. Essa matéria é tranquila. Bom, para montar o gráfico, o eixo imaginário, o eixo dos reais. Você tem um polo em 2, né? Vou colocar aqui em vermelho. Um polo em 2 e tem um polo em menos 6. Entendeu? Então, o que você analisou aqui? A estabilidade de um sistema de controle 1, cujo domínio está em Laplace, com domínio de S. Ele fala que os polos têm que estar alocados à esquerda do plano de S. Você só tem um polo na esquerda aqui, que é o menos 6. Só que você tem um polo à direita,
do plano de S. Então, quando eu tiver polos à direita e polos na origem, o sistema ele é instável. Então aqui vai dar instabilidade. Pois eu só tenho um polo aqui no semiplano esquerdo. Então esse polo deveria estar alocado no lado esquerdo do semiplano de S. Como se eu tivesse um polo em zero ou um polo em qualquer lado direito do semiplano de S, isso me caracteriza que ser um sistema em malha aberta, ele é instável. Então já tem uma resposta. Em malha aberta, o sistema é instável. Essa é a conclusão. É instável. Tá ok? Essa seria a questão A do exercício. Então tá tranquilo. Por que o sistema em malha aberta é instável? Porque eu tenho um polo em 2 aqui, né? Um S em 2. Esse S em 2 fala que o polo está alocado à direita do semiplano de S. Então isso deixa o nosso sistema instável em malha aberta. Tá ok? O próximo exemplo, a próxima questão, bom, a questão B, ele pede para desenhar o lugar das raízes. O lugar das raízes mostra a posição de todos os polos de malha fechada quando o K varia de 0 a infinito. Então o lugar das raízes ele começa nos nós, começa nos polos e termina nos zeros, ou no infinito, quando o K varia de 0 a infinito. Então, vamos redesenhar aqui o que mais ou menos nós tínhamos. Eixo real, eixo imaginário. Você tinha um polo em 2 aqui. Esticar mais esse polinho para cá. E um polo em menos 6. Em malha aberta o sistema estava instável, por causa desse polo que está na direita do semiplano de S. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer com que esse polo ele se desloque para esse lado aqui, de tal forma que ele passe pela origem e vá para o lado esquerdo do semiplano de S. Aí o sistema fica instável, né? Vamos ver o que vai acontecer fazendo o lugar das raízes. O lugar das raízes é enxergar o que acontece com esses polos aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que achar é um ponto de intersecção que as assíntotas vão passar nessa reta aqui, ó. É onde os eixos, as assíntotas vão passar aqui no eixo real. Então aquela fórmula SA é somatória de polos menos somatória de zeros dividida pelo número de polos menos o número de zero. Então SA é igual bom, polo eu tenho 2. Então eu tenho menos 6 e mais 2. Zero eu não tenho nenhum zero, que é a parte superior do numerador da função de transferência. Eu não tenho nada. Então se somar com zero aqui,
Somar ou subtrair de zero aqui não vai adiantar nada, não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu não tenho zero nenhum. Número de polos, eu tenho 2. Menos 6 e 2. Então tem 2 números de polo. Menos os números de zero. Zero eu não tenho nenhum. Então 0. Então essa conta aqui vai ficar menos 4 dividido por 2. E o nosso SA, que é o ponto onde as assíntotas vão passar no eixo real, é igual a menos 2. Então mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor, ó. Aqui no menos 2 vai ser onde as assíntotas vão passar. Beleza? Então esse aqui foi para encontrar o ponto que as assíntotas vão passar. Vou dar uma limpada aqui que a gente precisa do espaço. Vocês vão anotando aí. Beleza. Agora eu preciso encontrar a angulação que essas assíntotas vão passar, que é o alfa 1. Alfa 1 é igual a 180 dividido por número de polos menos número de zero. Então alfa 1 é igual a 180 dividido por 2 polos menos 0. Então é 180 por 2, né? Então 90. Então essas assíntotas vão estar a 90. O que vai acontecer? Então eu vou ter que elas vão subir para cá, estão a 90 graus, né? Isso aqui é 90 graus, ó. E vão aqui para baixo aqui também, ó. Entendeu como é que faz a conta aqui? Então tranquilo, vou apagar aqui que precisa de espaço. Isso aqui são fórmulas dadas, viu? A disciplina é dessas fórmulas para vocês. Beleza, aí vai vir outra assíntota para cá, que ela vai ficar de 270, né? Daqui até aqui 200. Então você vai ter uma assíntota a 90 e outra a 270. Então, o que vai acontecer? Quando eu for aumentando o ganho, for aumentando o ganho de 0 até infinito, o que vai acontecer com esses polos? Eles vão tender a chegar nesse ponto aqui, ó. Quando eles estiverem junto no mesmo ponto, eles vão tender seguindo assíntotas, ó. Conforme eu vou variando o ganho. Eles vão se juntar, o 2 vai vir para cá, vai passar na origem, vai passar para esse lado, o 6 vai vindo, menos 6, menos 4, menos 3, vão se juntar, um vai para cima, outro vai para baixo. Só que aqui antes você faz aqui a análise de onde que vai passar o lugar das raízes. Como se eu não tivesse o 2 aqui, tivesse 0, 0 é par. A esquerda de número par não tem lugar na raiz. Aí olha aqui, 2 tem um número ímpar de polos, 2. A esquerda de um número ímpar de polos tem lugar nas raízes. Então o lugar nas raízes, eles vai vir aqui, ó. É onde os polos vão transitar. Então aqui é o lugar das raízes, ó. É nesse lugar aqui, ó. Aí eu pego 2 polos. Tem 1, 2. 2 polos. 2 polos é par. Então a esquerda desse polo
não tem lugar nas raízes. Só tem lugar nas raízes em números ímpares de polo. Que nem aqui eu tenho 2, ó. 2. Tem um polo em 2, né? Então tem um polo, se é um polo é ímpar. Então a esquerda desse polo tem um lugar das raízes aqui, ó. É o lugar onde os polos vão transitar. Então, se for par, a esquerda desse número par de polos não tem. Se for ímpar, desse número ímpar de polos, a esquerda desse número ímpar de polos tem lugar nas raízes, né? É que aqui eu fiz o desenho antes. Eu vou fazer só para vocês verem aqui, ó. 2 e menos 6. Se eu pegar aqui não é mais infinito. Então, se eu analisar o 0, 0 é par. 0 é um número par. 0 é par. Se é par, na esquerda desse polo não tem lugar nas raízes. Beleza. Aí eu olho aqui. Tem um polo. 2. Um polo em 2. É um polo ímpar, né? Um número ímpar de polos. Se é ímpar, vai ter lugar nas raízes. A esquerda dele tem lugar nas raízes. Então aqui eu tenho lugar nas raízes, ó. Até eu encontrar o próximo polo. Beleza, encontrei o próximo polo. Agora eu tenho 2 polos, 2 números pares de polos. Então a esquerda aqui, se fosse continuar, não teria. Mas se eu tivesse aqui mais um polo, tipo menos 8, aqui menos 6. Então eu teria 1, 2, 3. 3 é ímpar. Na esquerda aqui teria. Então na esquerda desse polo continuaria. Então, onde tiver número par de polos não vai ter lugar nas raízes. Onde tiver número ímpar de polos, vai ter lugar nas raízes. Isso aqui é a regrinha para você montar por onde o lugar das raízes vão passar. É tranquilo. Número par de polos, a esquerda não vai ter lugar nas raízes. Número ímpar de polos, a esquerda tem lugar nas raízes. Então isso aqui. Então nós já representamos o lugar das raízes aqui, né? O gráfico que representa o lugar das raízes, né? Beleza, isso aí seria alternativa B, né? Aí que mais ele pode pedir? Bom. Bom, sabemos que aqui é a origem, né? 0. A origem aqui é o 0. Ele quer saber o valor do ganho. O valor do ganho, né? Qual é o valor do ganho K para a malha ser estabilizada, né? Para a estabilidade do sistema. Então você usa a condição de módulo. Fala que o módulo da malha aberta tem que ser igual a 1. Então basta você colocar a função aqui, né? K S mais 6 S menos 2 em módulo, né? Módulo da malha aberta tem que ser igual a 1. Então isso aqui vai para o outro lado multiplicando. Então o K vai ficar igual a o módulo de S mais 6 vezes o módulo de S menos 2.
certo? Bom, analisando o nosso gráfico do lugar das raízes, qual é o instante que esse sistema vai ficar estável? Quando esse polo em 2 vir nessa direção aqui, ó, e cruzar o eixo no zero aqui. A partir do momento que ele cruzar o eixo no zero, você concorda que esse polo já vai estar do lado esquerdo? Então aí já vai estar numa condição de estabilidade. Então aquela condição do módulo, eu tenho que colocar aqui o S tendendo a zero. Então o valor do ganho vai ser 0 mais... No lugar do S você põe 0, né? Onde tiver S você põe 0. Aqui vai ficar 0 mais 6, 0 mais 2, vai ficar 6 e menos 2, módulo de 6. Módulo de 6 é 6, vezes módulo de menos 2, 2. Então, o ganho vai ser 12, né? Então, o ganho é o potenciômetro que eu giro aqui, né? 1, 2, 3, 12. Então, eu vou pegar aqui o potenciômetro e vou girar. Então, quando eu girar o potenciômetro e chegar no 12, o ganho 12, aquele sistema vai estar estável, né? Então, eu posso falar que a malha fechada, ela é estável para um K maior que 12, para um ganho maior que 12. Porque quando o ganho for maior que 12, aquele polo em 2 ele vai passar para o outro lado. Então, quando o ganho aqui for exatamente aqui, ó, for 12, o polo vai estar passando aqui pro lado do semiplano esquerdo aqui, ó. Deixando o sistema estável, né? Tranquilo, hein, pessoal? Muito tranquilo. Mais ou menos isso aí. Você viu que nós analisamos 3 questões e foi muito tranquilo. Entendeu? Bem tranquilinho mesmo. E se ele pedisse para vocês analisar o sistema uma condição amortecida. Amortecida não, é uma condição de amortecimento crítico. Amortecimento crítico vou ter 2 polos no mesmo lugar aqui, ó. Como se tivesse no mesmo valor aqui, ó. Então, qual que é aquele ponto que se derivou aqui, ó? Não é menos 2? Que juntou os 2 polos um em cima do outro? Então, para achar essa condição de amortecimento crítico, eu tenho que encontrar os 2 polos lá, aqueles 2 polos, né? Que menos P2 tem que ser igual a menos P1. Os 2 polos tem que ser igual no mesmo ponto. E qual é aquele ponto? Qual é aquele ponto? É o menos 2. Então basta você fazer K, o S lá,
que é módulo de S mais 6, vezes módulo de S menos 2, e fazer o S tender a menos 2, que é o ponto entre que os polos estão um em cima do outro lá, que é o amortecimento crítico. Então você troca aqui, ó, no lugar de S você põe menos 2, não. Menos 2 mais 6 menos 2 menos 2. Então o ganho vai ficar 4, né? Vezes menos 2 menos 2 menos 4. Módulo de menos 4, 4. Então quanto o ganho for 16, estamos na condição de amortecimento crítico. Tá ok, pessoal? Então espero ter tirado algumas dúvidas assim, porque isso é uma matéria muito tranquila, viu? Esse é o lugar das raízes. Então fizemos 4 questões, né? 4 questões, fizemos, né? A, B, C e D. Analisando um sisteminha aqui, né? E encontrando a sua estabilidade em malha aberta e malha fechada. Ganho o valor do K para a malha ser estável. Ainda analisando as condições da saída do sistema em amortecimento crítico, né? Saída do sistema no amortecimento crítico. E desenhamos o lugar geométrico das raízes. Tranquilo, foi bem tranquilo, pessoal. Isso aqui é tranquilo demais. Eu só quero dar mais um atento aqui, porque eu acho que isso aqui, eu conheço muita gente que fica com muita dúvida disso aqui. Vou limpar aqui, ó, só para dar a última explicação dos lugares geométricos das raízes aqui, ó. Isso aqui tem que ficar uma coisa clara. Exemplo. Supor que eu tenho 5, 3, 2, 0, menos 2, menos 4. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, ó. Imaginário e o real. Eu quero saber onde que passa o lugar das raízes, que é o lugar onde os polos transitam. Como eu já falei. Esquecendo aqui o 5 aqui, ó. Antes do 5 aqui, nesse sentido de análise, antes do 5 eu tenho 0. 0 é par. Quando eu tenho um número par, não que o número seja par, o número par de polos, eu não tenho lugar nas raízes. Então não tenho. Agora se eu pego aqui e analiso o 5, 5 não é o que o 5 é ímpar, é o número ímpar de polos, 5. Então eu tenho um polo aqui. Então na esquerda desse polo, à esquerda dele eu tenho, vai se transitar o lugar das raízes aqui, ó. Beleza? Agora eu pego aqui 3. Então tem 2. 2 é par. Então na esquerda aqui não tem. Tem esse lugar aqui, não tem lugar nas raízes. Aí se eu pego aqui 3. 1, 2, 3. 3 é ímpar. Então a esquerda dele tem lugar das raízes. Certo? Aí eu pego aqui o próximo. 1, 2, 3, 4. 4. 4 é par. Então a esquerda dele não tem lugar nas raízes. Aí eu pego aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 números ímpares de polos. Se deu 5, então a esquerda aqui tem lugar nas raízes. Por último aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Então aqui não tem lugar nas raízes, ó. Não tem lugar das raízes. Então esse é o lugar das raízes dessa representação.
Você tomar cuidado com essa análise de quando for par, número par de polos, na esquerda não tem lugar. Quando for número ímpar de polo, a esquerda tem lugar nas raízes. O lugar das raízes é o local onde os polos transitam, quando a gente aumenta o ganho de zero a infinito. Tá ok? O ganho K. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro isso aí. E aqui essa matéria é tranquila, viu? Pra quem não tá conseguindo fazer isso aqui, eu aconselho a estudar muito, porque quando conhecer transmissão elétrica, vai sofrer que nem uma mala velha. Quando conhecer o que é circuitos 2, análise de circuito de trifásico, vai sofrer pra caralho. E quem já passou por eletromag sabe do que eu tô falando. Então o estudante de engenharia elétrica tem que se preocupar com 3 disciplinas. Tá? Não vou colocar a conversão. Que conversão eletromecânica até que é mais tranquila. Mas vai sofrer muito se não entender o que é circuitos 1, circuitos 2, transmissão elétrica e eletromag. Essas você vai sofrer que nem cachorro na chuva, com frio e com fome. Essa você vai sofrer pra caralho. Entendeu? E isso aí é conselho de quem já viu, já passou por isso. Entendeu? Agora você achar que uma matéria dessa aqui de controle é difícil, cara, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui nós só estamos analisando raízes de denominadores, tá? Então isso aqui é uma dica do instrutor Paulo Silva. Estude, foque, peça auxílio, ajuda para quem já passou. Peça orientação para quem já sabe, tá? Venha falar com quem já passou, com quem sabe. Venha falar com o instrutor Paulo Silva, tá ok? Um abraço, tudo de bom.